Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Graça e paz da parte do grande Deus vivo para você e para sua família. Então, quero falar para você hoje que a teologia ela é diabólica. Sim, diabólica. E o tema dessa mensagem, desse estudo bíblico é as tradições humanas prejudicando o evangelho. Vamos lá? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 3, que diz assim: Ele, porém, lhe respondeu: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Então, no contexto, tradição é tudo que é criado pelo homem e é seguido ponto a ponta. Então, vou dar um exemplo aqui. São João, Carnaval é tradição. A teologia veio também de uma tradição e é diabólica. Bom, e antes que alguém diga que eu estou falando merda, que vem aqui me criticar, eu sou um teólogo, historiador, tenho bacharel em teologia, tenho meu diploma e tenho minha carteirinha de teólogo. A teologia é conhecida como profissão aqui no Brasil hoje. Hoje é conhecida como profissão nos termos da lei 1334 de 94, decreto de lei 76.900, declara que o teólogo é um profissional, é um professor, certo? Reconhecido pelo Ministério do Trabalho aqui no Brasil. Só que ela é diabólica e vou provar que ela é satânica desde a sua fundação, desde a sua origem, quem fundou a teologia. Aguarde nos próximos capítulos. Para você que não sabe, em que ano, em que época, em que século a teologia ela foi desenvolvida e através de quem ela foi lançada, presta bem atenção. A palavra teologia foi a primeira vez usada por Platão. Ele foi o fundador da teologia no século IV antes de Cristo. No seu diálogo da República, ele usou a palavra para se referir à compreensão da natureza. Platão ele era um filósofo e ele estudava a natureza divina. Platão estudava o raciocínio humano. Ele estudava a posição e a compreensão da literatura, poesia. Então ele era um filósofo e tudo ele estudava. Então ele deu o nome de teologia. Você é sabedor como foi introduzida a teologia no Brasil? Então, a introdução da teologia ao Brasil tradicionalmente foi associado aos padres jesuítas. E os padres tinham o nome de jesuíta, mas não era nada de Jerusalém. Então, o que acompanharam os colonizadores portugueses desde o início da colonização do século XVI, desde dessa década do século XVI, destaca-se o padre José de Anchieta, que trouxe essa teologia para o Brasil. A Igreja Católica foi que desenvolveu no Brasil o nome teologia. Portanto, ela é diabólica. Vamos lá, meus queridos, minhas queridas, amigos e amigas brasileiras. Eu sou pastor, repórter, delegado de direitos humanos, tenho 4 formação acadêmica, 1 ano só que faltou para me formar para advogado. Tenho outra página aqui do Kawai sobre reportagem. Então eu sou homem com H maior. Eu não sou mulher, como muitas pessoas aqui colocam. Falou certo, minha amiga. Tá tudo bem, minha amiga. Não sou mulher. Eu sou homem. Não tenho aparência de mulher. A minha aparência de homem, sou homem, tá? Então exijo respeito. A teologia é um estudo sistemático que foi desenvolvido por Platão no século IV e o século V, no contexto do cristianismo, segundo a Igreja Católica. O padre da Igreja Católica começou a usar o termo teologia para designar reflexão sobre os deuses na antiguidade, na Idade Média.
trazendo aqui as provas final, que a teologia é diabólica, estou provando para você. E aí alguns pastores introduziu isso no meio do evangelho, uma nova doutrina diabólica, levando as pessoas que não têm conhecimento a tomar esse curso. Plantão lança a teologia, a Igreja Católica, quando chega no ano de 1500, na Bahia, em Porto Seguro, a Igreja Católica ela incorpora, imitando o Plantão, e aí imitando também a Grécia Antiga, começa a adorar os deuses pagões, que os deuses da Grécia Antiga era Poseidon, Atena, Demétre, era os deuses que habitavam no Monte Olimpo. A teologia era para isso, para estudar esses deuses. Agora vem uma pergunta muito interessante. Perguntas que não quer calar em relação à teologia. Se a teologia não tem nada a ver com a Bíblia, que eu estou provando que não tem nada a ver com a Bíblia, só apenas para você falar bonito, ter uma dicção, ter uma oratória melhor, filosófica, por que seguir? Porque a Bíblia diz que é pecado seguir tradições humanas. Uma igreja católica romana que matou mais de 700 milhões de pessoas na Idade Média, principalmente os evangélicos cristãos. Por que as igrejas evangélicas estão seguindo esse caminho? Porque os pastores se submeteu, simbolicamente se unir à Igreja Católica, porque está unido à Igreja Católica. É pergunta que não quer calar.